Boa tarde a todos. Reunião extraordinária do Colegiado do Campus Itajaí. É a primeira, né, desse ano? Sim. A primeira de 2025. Nós temos alguns informes para passar. Em primeiro lugar, sobre o auditório. Quem quer comentar sobre o auditório? Não, é só para avisar, né? Confirmar que a gente mandou um e-mail para todos, que ele está suspenso por enquanto para manutenção. Deu um problema com as chuvas e aí não tem como agendar para agora também. Então, Roberto, quando abrir o microfone vai ter que fechar do outro, senão vai dar microfonia. Então, a gente teve problemas com as chuvas, né? Nosso campus foi atingido mais uma vez. A gente tem infiltração em alguns pontos e aí o Dan já contratou a empresa lá, né, Vá? Sim, já foi feito a arte de serviço tudo, a gente está aguardando eles virem agendar o serviço. Outro informe que a gente esqueceu de passar é que está sendo reformado o cantinho ali do Grêmio e do CA, que tinham vários problemas, né? A gente era para ter feito ano passado, um monte de problema, e conseguiu fazer agora. Então, a gente espera que mais uns 15 dias deve terminar aqui. Acredito que sim. Outro, apresentação e orientações sobre o PAT, acho que a Ângela queria comentar, né? Na verdade, ela pediu para tirar, mas eu já tinha enviado a convocação. Não sei se ela quer falar alguma coisa a respeito. Desbloqueado. Ângela, se você quiser comentar alguma coisa, alguma orientação inicial sobre o PAT. Você está liberado, o microfone aberto. Oi, estão me ouvindo? Sim, a gente escuta. Na verdade, eu havia comentado com a Paty que não precisaria manter na pauta aqui no colegiado por conta do conselho, porque vai ter reunião amanhã, né, do colegiado, e daí a Ana pediu para eu participar para apresentar, passar as orientações de como que vai ser feito o cadastro do PAT esse ano, algumas coisas que já foram cadastradas, alguns levantamentos que já tinham sido levantados, algumas demandas do ano passado ali, né? Então, na verdade, só vai passar depois para apreciação mesmo e aprovação do conselho. Então, daí por isso que eu pedi para a Paty, nesse momento, tirar da pauta, porque primeiro vai ser conversado com os coordenadores amanhã na reunião para eles começarem a cadastrar os projetos, né? Tá ok, obrigado, Ângela. Próximo item de informe, que a gente precisa deflagrar o processo de escolha dos membros do colegiado, né, que termina agora no 16 de março. Então, a gente segue o mesmo processo mesmo edital, né? Altera só a gente faz um novo edital, só que a gente altera só os cronogramas, né? A gente pediu para manifestar interesse para formar a comissão eleitoral. Aí quem manifestou interesse, a única pessoa, foi a Beatriz. Tá. Então vai ser a comissão eleitoral, você com ela? Vai ser uma comissão de uma pessoa só. Não, aí eu vou ajudar ela e vai ficar tudo bem. Tá. Daí a gente dispara a comunicação para todos, né? Uma coisa que eu ia pedir sobre o processo eleitoral que a gente recebeu nesse último, né, dos estudantes. Muitos e-mails no SIGA estão desatualizados. Então, se a direção puder ver, a chefia deve até com o RA, para pedir para os estudantes atualizarem, né? Tem e-mail lá que é H, não sei o quê, e-mail do pai. Aí chega o link para a votação, o pessoal não participa. Sim. Do processo eleitoral, acho que era importante essa... Isso já solicitei várias vezes por conta do PSAI.
Várias vezes eu preciso mandar aviso, e aí vai para o meio de pai, de tio, de qualquer pessoa, menos o aluno. Só que é o Todo aluno que início tem de que atualizar. semestre a O aluno gente tem que avisa. todo início de semestre, Se a gente naquele e-mail de boas-vindas que eu mando para os alunos, eu peço que haja atualização cadastral e a gente fala em sala de aula. Talvez o que a gente pode fazer é que uma das ações, eu não sei se a comissão em algum momento vai passar em sala ou organizar uma reunião com os alunos, daí verbalmente, né? Eu acho que tem que melhorar o processo, porque para atualizar o e-mail institucional no CIGAR, tem que mandar um e-mail para a secretaria para poder eles atualizarem lá. Eu mesmo não consigo entrar no CIGAR e mudar o meu e-mail. Essa é a minha dúvida, se o aluno Não consigo. ouvir pessoalmente na secretaria, né? Ouvir. Porque de 723 alunos, só colocaram 64. É uma forma do pessoal participar do processo. E aí, daqui a pouco vai ter outra eleição, né, para as coordenações, para as coisas, não tem... Isso tem a ver com um item de forma que eu vou passar depois. Então, deixa eu posso... Mas eu acho que isso é bom consultar o Diego. Eu acho que tem uma questão legal do registro ser quem altera o e-mail. Eu acho que não pode ser uma coisa auto-modificável. Porque a falta de comunicação com os alunos é justamente por causa disso. Eles não olham os e-mails. O pessoal nem sabia que estava tendo eleição. Eu passei no dia, gente, está tendo eleição, né? Vocês receberam e-mail? Não. E tem aquele grupo de zap também, né? O único lugar que dá mais informação é naquele WhatsApp do mundo. Mas aí a gente pode colocar nos e-mails institucionais também. Né? Eu pedi para atualizar. Não, nos meios institucionais, eu digo, no Instagram, no Facebook, fazer uma notícia, colocar no site, dar um prazo pedindo que todos passem daí na secretaria para fazer a atualização em função... Isso podia ser padrão, né? 15 dias depois do início do semestre, sempre repete. Porque a gente no início a gente já fala. 15 dias depois, encaminha nas mídias, né? Uma forma de relembrar e eles, esqueci o olho. Porque no início do semestre a gente sempre faz. Sempre. Mas... E avisa os pais. E avisa os pais, alunos, mas via e-mail. E para quem vem participar das reuniões. Né? O lance é que não está chegando. Talvez o que a gente possa, além disso, pedir para os coordenadores enviar no CIGAR aquela notícia. Uma notícia de CIGAR. No colegiado isso pode amanhã encaminhar Exatamente. Uma notícia pedindo padrão. Que haja atualização, verificar o e-mail do CIGAR e que haja atualização. Isso a gente consegue fazer. Os coordenadores fazem com uma certa facilidade. Né? Próximo informe, eu queria informar a todos que eu estou envolvido numa permuta, então, com o professor de Florianópolis. Já passou pela aprovação da área da elétrica aqui, já passou pela aprovação da área da elétrica de lá. O processo foi, como é que chama? Iniciou no sistema lá a partir de semana passada. Então, quando finalizar esse processo, daí se tiver terminado antes, eu vou renunciar a fazer a troca. E daí continua o substituto natural até que seja a nova eleição. Água para que ela pudesse se alimentar e dormir. Não deu para entender nada, Roberto. Não sei se você abriu para comentar ou foi sem... A gente não entendeu, Roberta, o teu áudio. Só estou testando aqui o microfone para ver se vocês escutam. Agora sim. Tá bom. Agora tá bom. Só, obrigada. Posa, só uma perguntinha sobre essa questão, só para deixar claro. É só quando o processo teu de remoção for consagrado, né? For liquidado, não é em momento algum anterior a isso. Certo? Isso, o processo está em andamento e até que ele finalize eu sigo no cargo. Aí, tá bom. Quando for, porque tem tramitação, tem vai e volta, eu não sei quanto tempo vai nisso. Isso, então tem uma chance até de tu concluir o mandato. Estou informando antes para não pegar ninguém aí de calça curta. Ok. Mas a ideia é para o final do semestre? Essa era o que o departamento lá pediu, né? Que a coordenação aqui pediu para minimizar o impacto para os alunos, né? Mas o tempo
administrativo não necessariamente segue, né? Às vezes vai e volta, falta isso, falta aquilo, não sei. E você vai para que campo? Mauro Ramos. Tem mais um item de pauta de informe que chegou sexta, final da tarde da sexta, um e-mail vindo do gabinete da reitoria, informando que fizeram uma comissão para o procurador, que era para desconsiderar a reunião do Conselho Superior e era para instaurar as comissões locais do campus. De eleição. Para eleição, para reitor e diretor. Então, eu vou te pedir ajuda, Paty, para a gente fazer o Helios. Primeiro, a gente encaminha o e-mail para todos, e informação ostensiva, para quem é aluno e professor que queira fazer parte da comissão eleitoral local, para depois tocar o processo quando tiver a eleição. É um formulário. Né? O formulário, mas se tiver mais de um inscrito? Mas são 3 vagas para cada, mais 3 suplentes. Se der 20 interessados, tem que ter uma escolha. E depois tem que fazer. Isso. No caso de ter mais interessado que o número de vagas. Isso, aí a gente faz pelo Helios. Se não for pelo Helios, se não der interessados em número suficiente, aí a direção tem que indicar. Isso está lá no documento que encaminhou. Tá? Então, só para informar a todos que em breve eu quero encaminhar hoje. Ou seja, não temos nem uma comissão central eleitoral, mas já vamos constituir as comissões locais. É a bagunça, é a bagunça estabelecida. Desculpa, eu estava desligado aqui. Está meio atropelado, mas enfim, fizeram com o procurador, tem uma ordem expressa do reitor, a gente fica surpreso, mas enfim, eu não vou deixar de seguir o que foi solicitado. Pode ser que daqui até o final da semana tenha algum tipo de, alguém entre com algum tipo de questionamento e embargue tudo isso. Mas até lá eu tenho que seguir o que foi pedido. Toda a época da eleição é esse transtorno. E tem prazo? Até 17 de fevereiro. Nossa. O quê? Semana. Exatamente. Tem que encaminhar todos os nomes. Não, o pior que eu acho, se não tiver interessados, o diretor indica. É óbvio que isso daí dá margem para dizer que está favorecendo, e lá na comissão local, lá, o reitor indica. Eu acho que isso aí não pega bem, não devia ser. Mas se é para fazer. Mas veio. Se vem de lá que é assim, lá abaixo é assim. Mas enfim. Vocês viram a reunião do Consulta semana passada, foi bastante tensa. Olha, vou dizer uma coisa, nunca mais me falem que em democracia no IFES. Democracia no IFES que não existe. O procurador disse que estava correto. Para a pergunta que foi encaminhada a ele respondeu que estava de acordo. Ele responde exatamente o que perguntou. Por que isso? Porque eles não conseguiram formar uma comissão? Não, porque nessa época você fica com dúvida de tudo, né? A desconfiança geral. Não sei quem está usando a máquina, não sei quem está forçando pré-campanha, e começa. E daí, óbvio que isso daí gera um monte de suspeição, né? Então, é normal que seja bastante conflituoso isso. Só acho que, opinião minha pessoal, que devia ter sido um pouco menos truculento. Desde o ano passado que a gente está conversando sobre isso e está bem atabalhoado a condução. Bem desagradável até. Eu faço parte do Consulp. Cada reunião realmente é uma Só voltando um pouquinho coisa no item 3 do processo de escolha do colegiado, aí na reunião ordinária do dia 20, que é a semana, a gente aprova o edital. regimento, né? Para a gente já fazer rápido essa edição.
Está misturada com a outra? Não? Você tinha mais um item de pauta? Desculpa, de informe. De informe, não é só para informar que nesse período de férias nós tivemos a aposentadoria, né, da Márcia Estela, servidora da biblioteca. Ela estava já há muito tempo aguardando, então ela se aposentou. Só que, infelizmente, o código de vaga dela não é um código extinto. Então, nós perdemos um código de vaga. Né? Amanhã, na reunião do colegiado de ensino, eu vou estar trazendo essa situação, que, em função dessa perda de servidor ali na biblioteca, nós vamos ter alterações nos horários de funcionamento da biblioteca, que agora está funcionando com 2 servidores. Eu consultei a DSP semana passada sobre isso. Tem uma lei que deu um novo encaminhamento para os códigos antigos. Eles vão se reunir essa semana dentro da reitoria, não sei quem, dentro da DGP, não sei quais setores, para discutir como que vai ser o tratamento desses cargos aí que foram perdidos. Parece que vai abrir a oportunidade de transformar alguns. Em breve vai ter novidades sobre isso. Mas eu acho que não é para o primeiro semestre. Tá? Mais algum informe? Então vamos entrar na pauta do dia. A primeira pauta é mandato tampão, né, dos representantes discentes que foram eleitos. O primeiro deles, o Tainan, e o segundo, a Larissa. Não teve recurso, pode ser. Ai, desculpa. Cadê? Abaixo da Eliane. Larissa, eu te desbloqueei, tá? Na hora que a gente fizer aqui a leitura do termo, você diz se aceita ou não. O primeiro termo de posse, o primeiro suplente, né? O presidente do colegiado do campus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais, imposta Tainan Quadros Anqueta, no colegiado do campus Itajaí do IFSC, como representante suplente discente, para mandato de 10 de fevereiro de 25 a 16 de março de 25. Informo para todos saberem que ele estava aqui no início da reunião, ele justificou a ausência e ele falou que aceitava. Nessa parte, vamos pedir para ele encaminhar o e-mail oficializando, registrando. A gente vai enviar o termo digital para cima aqui. Tá bom. O segundo termo, Larissa, os dizeres do termo são o mesmo, só mudam o nome. Então, eu pergunto, Larissa Rayana, se você está de acordo. Consegue se mencionar, se expressar aí no microfone, Larissa? Agora não consegue falar. Acho que agora eu vou descer o meu microfone. A gente ouve. Eu estou de acordo. Obrigado, Larissa. Está de acordo. Eu já posso deixar porque ela é... forma que eles vão ficar só até encerramento, né, do mandato, que é 16 de março. Não, eu mencionei. Lembrando, então, é até 16 de março. Salvo se for prorrogado mediante o prazo do processo eleitoral. Pro tempo, né? Aí fica pro tempo. Tá. A partir desse momento, Larissa, você já é membro do colegiado, então você pode ficar desbloqueado na reunião. E hoje na reunião. O Fábio está aí? O Fábio está ausente. O Fábio está ausente? Então ela já pode votar hoje. Hoje você já pode votar. Ela está presente na reunião, ela e o Lucas. Ela e o Lucas Varelo. Larissa e Lucas. Segundo item de pauta.
Sessão temporária parcial do professor Matias e do substituto de Química para atuar no primeiro semestre de 25, no curso técnico em Meio Ambiente do Campus Gaspar, turma Polo Itajaí. Professora Ana, se puder mencionar o prazo, o cargo horário. Certo. Então, só para contextualizar, nós somos polo, né, de oferta de uma turma do curso técnico em meio ambiente. É um curso do Campus Gaspar, no formato híbrido, onde a maior parte da carga horária é uma carga horária em EAD. No entanto, existem algumas disciplinas com aulas práticas. Então, existe uma turma em Gaspar e uma turma que foi ofertada em Itajaí. Nessa turma de Itajaí são 19 alunos inscritos, nós não temos lista de espera, mas ainda vai vir o edital de vagas remanescentes, né? Então, sendo para esse semestre 25/1, existem duas disciplinas, uma disciplina de Química, que é Química experimental, né? Que nós já viemos conversando já há algum tempo com o coordenador do curso, que é o professor Bruno, e com a professora Maressa. Serão necessárias, quantas horas semanais? Eu vou olhar aqui direitinho. Vai ser quarta-feira a noite inteira. Isso. Mas não é o semestre inteiro, era considerado, né? Não. Daí vai para o final de noite. Sim, é um curso técnico subsequente. Significa porque a gente nem contratou ainda o substituto. Eu gostei de Florianópolis, moça. Vai ser complicado para ela voltar à noite, talvez na sexta. Mas é um dia da semana. Mesmo assim, se ela depende de uma. mas é que assim, sabe o que é? É que houve 2 substitutos, né? São o professor Molina. E vai começar. Eu vim só em março. Só em março. A de Molina está vindo agora quinta. Começando quinta. Tá, que é essa de Florianópolis. Não, eu ia falar que assim, porque daí seria a minha substituta, né? Mas esquece isso. Porque se vier mais estudantes nas vagas remanescentes, se for acima de 20 alunos, aí vai ter que ficar as 2 professoras simultaneamente. Eu não me preocupo com isso, porque eu moro num bairro meio distante, mas Floripa. Mas o Matias, qualquer coisa, o Matias falou que ele pode dar um suporte nessa disciplina também, porque com isso tá. Eu imagino que a moça não possa, porque ela já foi meio assim de começar muito cedo, porque ela tem vindo de ônibus para cá. Vai Carvoeiro, né? Mas ela vai. Eu acho que a gente apresenta, né, Débora? Porque ela vai ir voltar, existe o horário de Química, né? Igual nós temos um horário. Mas para a gente também eu acho que complica para a menina. Eu estou achando, né? Porque eu já converso com a gente. Vocês ficam meio assim, conversar com ela. Mas eu não vejo também, tem vários professores aqui que são de lá, pode ser que tenha carona, pode ser que dê certo isso, né? A não ser que ela tenha compromisso, a aula lá que vira de manhã. Isso tudo ajusta. Isso tudo é ajustado. Só para ficar meio assim, né? Esperar que votar aí para vocês já verem com ela, se dá certo. Já falar direto com ela, já limita para ver se não. Daí talvez tem que esperar. Qual que é a carga horária? A carga horária são. Depois dando uma olhadinha aqui. Mais prática, presencial, 44. 44 horas de aula. São 2 horas todas as semanas. Não, são 4 horas. 4 horas e condensa. Então serão 10 semanas, 11 semanas. 11 semanas, exato. Porque, por exemplo, a preocupação é ela não aceitar ficar com a gente por conta desse dia ela tem que ficar à noite. Porque a gente beber, né? Vai ter condições dela ficar, mesmo ela não aceitando dar essa aula. Com certeza. Isso não vai ser um impedimento da contratação de substituto. Olha o nível que chegamos, né? Com certeza. Assim, por dificuldade, né? Os processos seletivos. Mas já aconteceu de vários, dependendo do horário, dependendo de onde eles disseram, então a gente não vai querer. Acho que assim, essa O salário não é para essas coisas, né?
Outras Nunca disciplinas sempre existe de contratação, e a gente tem integral, a solução. dá para remanejar, né? Por exemplo, essa é uma disciplina que não tem como remanejar. Só tem como remanejar para outro dia, porque mantém o mesmo cronograma do curso que está sendo ofertado em Gaspar, porque toda a parte EAD é feita, é o mesmo material lá. Né? Então, na verdade, é a mesma. São separados, mas é o mesmo suporte, mesmo tudo. Assim. Mas vamos uma coisa de cada vez. Não, é que eu acho que o fato dessa disciplina não deve ser para a gente recusar. isso é que eu digo, estudo. que ela diga, não, mas se for assim à noite, eu não vou poder, eu não vou querer. Não, para a gente segurar, Sim. um jeitinho. Ou de Não, repente, pode deixar, pode deixar. de repente tem algum professor que vai nesse horário, já dá carona, já ajuda. A gente vê. Vai dar certo. Eu até já pensei em ver alguém de manhã, que tem vários, né, para ver se ela consegue carona para 20 minutos. Pois é, mas aí em relação à sessão, a gente não aguarda. Espera que ela está indo, não dá para Deixamos somente a solicitação da sessão do professor Matias, A Roberta tem. que aí já é Na algo quinta, ela tá já correto. está indo, já falou. A gente deixa para uma próxima, essa parte de química a gente desvincula. Isso. Deixa para uma próxima reunião do colegiado. Pode ser. Deixa eu dar a do Matias. Tá. Posso só falar da carga horária? Só uma coisa, o Matias não é membro do colegiado. Se ele for se pronunciar, algum membro tem que passar a palavra para ele. Eu posso passar a palavra, mas aí só vou concluir, então, que a solicitação de sessão do professor Matias para 2025 são de 12 horas de aulas presenciais, tá? Não, no total, então 0,6 horas semanais, se não houver divisão de turma, e 1,2 horas semanais, se houver divisão de turma, e essa explicação que a professora Marissa fez a respeito da necessidade ou não da divisão de turma se aplica também para a disciplina do professor Matias, que depende de laboratório, tá? Então, no caso, são 12 horas no semestre. Tá? E para de química são 44 horas no semestre. Mas eu proponho, diante dessa situação, de a gente desvincularmos e votarmos hoje, né, apreciarmos hoje, somente a sessão das 12 horas semestrais do professor Matias, para a gente aguardar a questão do substituto. Roberta, guarda um pouquinho que o Matias estava antes. Eu cedo a palavra ao professor Matias. Daí eu vou desbloquear ele para ele falar, depois eu te passo a palavra. Matias, você consegue falar agora? Matias? Será que ele caiu? Calma. Tá se achando. Agora. Tá verdinho aí, mas eu não escuto. Passa para a Roberta, depois volta no Matias. Então eu vou passar a voz a palavra, desculpa, para a Roberta, depois você vai tentando aí depois vem. Roberta? Oi, estão me escutando? Alô? Estão me escutando, pessoal? Sim. Sim, pode falar. Tá. Então, eu gostaria só de esclarecimento referente a esse curso, usar o Polo Itajaí e não ter nenhuma aprovação do nosso colegiado de campus, porque utiliza, né, provavelmente, talvez precise até de outros docentes, utiliza a estrutura e não tem aprovação, não é necessária aprovação do campus para o curso funcionar aqui, isso eu não consegui entender. Bom, professora Roberta, nós temos vários outros cursos em que Itajaí é polo,
né? O curso de gestão em saúde, curso de EBTT de pós-graduação para professores, ensino, e nunca houve a necessidade de aprovação, usam de recursos, usam do NEAD, usam do laboratório de informática, então nunca foi trazido, os cursos em que Itajaí é polo, nunca foi trazido para discussão no colegiado do campus. Foi seguida a mesma lógica. Mas o curso ele é todo de Gaspar. Gaspar absorveu todas as matérias, pediu ajuda em 2 professores, Maressa e Matias. Essa é a nossa contribuição com esse curso. Sim. Nem passa pelo nosso RA. Nem o RA, a matrícula é toda, como qualquer outro curso em que Itajaí é polo. A matrícula é toda feita por Gaspar, somos polo, assim como tantos outros cursos que somos polo. Mas uma dúvida ainda sobre isso é como que se pode fazer daí a previsão de novos cursos, a utilização de espaços, se qualquer polo pode ocupar, é isso que eu não entendi daí essa logística. Se existe espaço ocioso, as ofertas, né, em que o campus é polo, elas são baseadas no interesse do campus ofertar aquele curso e se existe um espaço. Até hoje, os cursos que nós gestão de saúde e próprio EPT, o campus sempre aceitou ser polo, porque os espaços, a ocupação do laboratório de informática, inclusive o 119, nós temos o laboratório em função dos cursos em EAD, ou no caso híbridos, né, que foram as máquinas e a própria coordenação do NEAD, ela existe para dar suporte também a esse tipo de oferta. Então, existe a oportunidade, existe a disponibilidade do laboratório nas quartas-feiras à noite, né? O laboratório de química, isso foi conversado com os professores e coordenadores de todos os cursos, ele estava ocioso, não está sendo utilizado, e agora a gente está trazendo aqui para deliberação a parceria para essa carga horária dos docentes que já acordaram também em contribuir com o curso. Eu estou com a mão levantada. Acho que é importante destacar isso, que quando a gente se habilitou como polo, a gente recebeu recursos justamente para configurar esse polo. E na medida que um curso é ofertado, e nós como polo estamos fazendo parte dessa rede, a gente não pode inviabilizar a oferta de um curso, certo? Isso aí provavelmente foi aprovado em CEP, aliás, desculpa, de maneira que nós estamos já credenciados como polo EAD do IFSC, né, com recurso da UAB. E eu acho que daí, nesse caso em particular, é muito mais da conveniência do docente, que no caso o professor Matias e a professora Maressa, né, que estão colocando à disposição carga horária para poder trabalhar. Se eles têm capacidade, têm condição de absorver essa carga horária, a nossa obrigação é deixar viabilizar, até porque a gente não vai comprometer sala de aula ou comprometer auditório, coisa parecida. O que está sendo cedido são 2 docentes que entendem que têm possibilidade de absorver essa carga horária, certo? Para viabilizar um curso ofertado por outro campus, do qual nós somos polo, entre outros. Então, eu acho que, dada essa condição, o que tem que levar em consideração é o fato de que os docentes aceitam participar do processo e homologar a participação deles, a sessão deles para isso. Eu acho que essa é a nossa discussão. Agora, quanto a aprovar ou não, vamos inviabilizar o curso de Gaspar, dizendo que nós, enquanto polo, recebendo recursos da UAB para poder equipar um laboratório de informática e sendo todo preparado para ser polo do EAD do IFSC, a gente se nega a ofertar um determinado curso, acho que não faz nem sentido isso, né? O que não poderia ter acontecido é ter se habilitado ou se credenciado como polo, já que a gente não tem mais o que fazer com relação a isso. Estou falando isso para tentar esclarecer para a professora Roberta essa situação aí que está colocada. Não, mas em momento nenhum eu questionei sobre não ofertar, professor. Eu estou só querendo esclarecimentos, como... Não, eu entendo, mas é que a apreciação do colegiado envolve deliberar por sim ou não. Vai que numa eventualidade... Mas para deliberar sim ou não, eu tenho que entender outras questões, e a pergunta foi essa. Foi esclarecida. Mas vai ser desvinculado, como a professora Ana falou, a questão de química, né? Porque não se tem o substituto para fazer esse aceite, isso, né? Exato.
Pessoal, só para a gente, porque fica ruim para a gravação e para a gente aqui, se todo mundo falar ao mesmo tempo, não fica bom. Então, vamos respeitar, cada um fale por um tempo, se precisar a gente põe o cronômetro, daí cada um apresente seus pontos e daí a gente põe em votação e resolve na votação, como sempre a gente faz. Né? Professor Ubler, quer terminar a tua palavra? Depois a professora Roberta quer ter mais uma oportunidade. Não, então volta ao ponto que foi colocado. A deliberação, não cabe deliberação do colegiado em cima dessa oferta. Certo? Pode ser feito na forma de informe, como está colocado, coisa parecida, mas o que cabe a nós é a sessão temporária do docente, e na medida que ele absorve essa capacidade, tem capacidade de absorver essa carga horária, aí é uma outra discussão, mas não envolva o curso que está sendo ofertado passando por um polo ao qual nós, previamente, nos credenciamos a ser. O Matias mandou uma mensagem que não conseguiu falar. Roberta quer complementar? Sim. Depois a gente vai para a votação, pode ser? É que o Matias colocou. Referente à área ali do professor Matias, não há nenhuma restrição a essa cedência. É isso? Confirmando. Está de acordo? Acho que ele pode se pronunciar. Não, o professor Matias não consegue se manifestar com o microfone. Tá. Não, mas Matias, você pode escrever. Ele escreveu no chat, ali embaixo. Não sei que me diga. Você pode ler coisas aqui? Sim. Matias, se puder pôr no bate-papo ali, que você está de acordo, porque o teu microfone você não consegue, né? Porque a gente entendeu aqui. O professor Matias tinha conversado com a gente que estava de acordo, e ele escreveu ali que uma UC que ele disponibilizou é Química Ambiental, 12 horas presenciais. E no caso da Química Experimental, ele pode, inclusive, auxiliar o substituto de Química, se for necessário. Obrigada, Matias. Isso já havia sido previamente conversado com ambos os docentes, tá? E a gente só está trazendo aqui para formalizar. Referente ao substituto de Química, será desvinculado para uma outra oportunidade quando tiver o substituto, isso, né? Isso. Eu vou deixar isso claro na hora da votação, para a gente saber, e antes de votar, se pedir esclarecimento, daí a gente esclarece de novo, para todo mundo ter ciência do que está votando e não acontecer igual está acontecendo no consulta. Tá bom? Você está lá em duas, então? Eu vou pôr em votação, então, devido às questões trazidas aqui pela Débora, pela professora Ana, pela professora Marisa, que foi convidada da reunião hoje. O que está em votação é a aprovação da sessão temporária parcial do professor Matias para atuar 25/1 no curso técnico em meio ambiente do Campus Gaspar. Certo? Todos entenderam? Para ser mais específico, 12 horas semanais, né? Se quiser. Semanais? Semestrais, perdão. Isso, a diferença é enorme. Semestrais. Se houver uma única turma, acho que precisa pontuar. 12 horas semestrais se for turma única, 24 horas semestrais se for duas turmas. Tá. Aí eu vou bloquear o professor Matias, tá? Só para a gente. Então, em votação, quem se manifesta a favor da sessão parcial, que se manifeste agora. Aqui todos. Ubler de acordo. Quem? Eliane vota, Larissa. Eliane, você vota, tá? Roberto se absteve. Anota. A Larissa já vota também. Falta Eliane, né? Eliane, se não conseguir no microfone, pode ser no chat mesmo. Tem mais alguém? Então, eu estou entendendo que a Eliane deve estar com algum problema de conexão. Ela não respondeu? Não. Está desbloqueado. Então, a Eliane abstém, né? Suponho eu, né? Não quero voltar para a pessoa, mas...
E contrários? Alguém? Não. Obrigado, pessoal. A próxima é a apreciação e aprovação do regulamento dos laboratórios da propedêutica. A professora Marissa veio apresentar e tirar alguma dúvida, caso necessário. Eu vou pôr na tela para todos, tá? O Anax também, né? O Anax, eu vou desbloquear ele. Anax, você está desbloqueado, caso seja necessário se manifestar. Deixa eu pôr aqui. Onde é que eu estou, gente? Silêncio. Vocês estão conseguindo enxergar? Dá mais um zoom. Está acompanhando aqui, né? Tá. Seguindo o que foi comentado na última reunião, né? Consta como anexo de uma resolução, o regulamento do uso, e daí com capítulo, artigos, tal, com toda a formalidade que a gente tinha mencionado, né? Alguém quer fazer um destaque em particular? Já teve uma, mas aí posso fazer, vocês vão fazer a leitura ou não? Acho que destaque, né? A terceira vez que volta, acho que a gente já pode ir destaque. Justamente o que a gente está falando agora. Eu fui reler aqui, artigo 2º, o item 1º, que as aulas práticas dos cursos ofertados pelo campus Itajaí. Eu acho que a gente tira o campus, que agora mesmo a gente vai ter um uso que é de um curso que é ofertado pelo campus Gaspar, mas que Itajaí é polo, né? Então, aqui a gente está restringindo ao campus Itajaí, eu acho que não deveria. Eu estou de acordo. Só retirar campus. Só retira campus Itajaí, né? Mais algum destaque, pessoal? A gente tinha a questão dos encarregados, né? Apareceu tudo como encarregados. Normas gerais de funcionamento. Alguma questão, pessoal? Estou só dando uma geral. Agora aqui, acho que está. Hubler, por favor. Não, só perguntar ao Anax aqui, acho que também na realidade, a Eliane, na última reunião, fez várias considerações pontuais ali sobre o documento. Eu acho que elas foram todas acatadas, é isso? Só para colocar, se a Marissa e o Anax conseguem esclarecer, se fizeram todas essas considerações que a Eliane colocou, foram mais pontuais, foram atendidas. Eu entendo que o documento daí ficou bem mais ajustado àquilo que a gente estava, em tese, solicitando. Mas foram atendidas, né, Anax? E Marissa? Anax, se quiser, a Marissa vai se pronunciar aqui, tá, Marissa? Sim, todas as contribuições dele foi. Na verdade, a gente até queria agradecer muito a Eliane. É muito importante que ela tivesse escrever um documento desse. Tem alguém que tem esse conhecimento, que o nosso conhecimento é técnico. Eu também. Então, assim, foi fundamental para transformar aquilo que a gente tinha construído nesse documento aqui, né? Vai servir até para os outros campos, né? A gente vai ver. Estava tudo errado. Exatamente. Então, foram todas as contribuições acatadas. Estou lendo de novo. O artigo 2, o parágrafo diz: laboratórios de ensino da área da propedêutica. Hoje, o artigo 2, hoje nós só temos 2 laboratórios, física e química, né?
E esse regulamento diz respeito somente a esses dois. Eu fico meio receosa de a gente deixar laboratórios de ensino da área da propedêutica, porque pode ser que venham aí no futuro, né? Termos, quem sabe, laboratório de matemática, laboratório de artes. Então, talvez, eu vi que em outros locais também se refere aos laboratórios de ensino da área propedêutica, eu deixaria mais específico. Na área de Química física e química, exatamente. E aqui no artigo 4 repete, compete aos encarregados de laboratórios de ensino das áreas dos laboratórios, né? Não de ensino, dos laboratórios da área de química e física. Pode ser dos laboratórios de química e física? Eu acho, de química e física. Tira o área aí. Tira o área. Só pensando assim que hoje essa é a nossa realidade, mas pode ser que no futuro a gente venha a ter mais laboratórios que precisem de um regulamento diverso. Aqui também? No artigo 4º. Não, daí no artigo 4º, compete aos encarregados dos laboratórios de física e química. Ah, sim. E nesse mesmo artigo ali, do segundo, eu fiquei em dúvida com relação à segunda parte lá, bem como a contratação de funcionários. No artigo 4º, segundo ali, propor a criação de vagas de bolsistas e monitores. Tá, pois é, bem como a contratação de funcionários. Bem como propor. Sim, mas aí... Vai propor. Tipo assim, se ele não falar, quem está lá, como é que isso vai chegar no DEP, às vezes? Pode, se num momento que tiver discussão do capítulo 8, acho que é o PDI, que não é só dos CAI, esses dois podem propor, porque eles estão lá e eles realmente, isso aqui... Eles estão vendo essa demanda, exatamente. Eu acho que não tem necessidade de ter um propor depois do bem como. Porque já tem propor no início da frase. Às vezes é bom ser redundante. Exato. Alguém explora a ausência. A gente já está acostumado. Então, repetir o propor aqui, tem como propor, né? Então tá, gente. Mais algum? Eu tenho só uma sugestão de edição. No parágrafo único do artigo 15. 15. Parágrafo único, 2 pontos, ou pontos final só. E o E é maiúsculo. Isso aqui? Não. Parágrafo único do artigo 15. Assim? E é um ponto final. Um ponto só. Maiúsculo. Eu fiz certo, não fiz? Não estou enxergando, mas eu acho que é. Sim, Eu tenho uma dúvida daí. No artigo 4º, o item 4, definir ou indefinir solicitações quanto ao uso do laboratório. Isso diz respeito às aulas também, Vanessa? Não, é mais, por exemplo, choque de horário, situações nesse sentido, né? Porque, não, eu estou pensando assim na execução, quer dizer, a gente vai precisar passar pelo encarregado do laboratório a aprovação do horário de cada semestre? Não, isso não. Porque, assim, a prioridade do laboratório são as aulas, né? A atividade em si. Isso. Aí, a partir dessa definição, aí depois todos os outros horários, pesquisa, extensão, nós, então não significa isso não. Eu acho que isso aí, então, seria ser consultado. Não seria? Esse o análise que é... Porque ficou como definir ou indefinir solicitações quanto ao uso do laboratório. E cria uma instância de poder que não está previsto. Pode ser... ser consultado. Para além das aulas, das aulas, não, daí eu diria bem específica. Porque pode ter processos de ensino, entende? Que não queiram usar o laboratório. Extra aulas? Extra classe? Só não queria sobrecarregar essa pessoa em ter que todo semestre aprovar o horário das aulas. Porque, como está posto aqui, as aulas não. Então, definir ou indefinir quanto ao uso do laboratório
para além da utilização nas aulas. Gente, estão me ouvindo? Sim. Sim. Não seria só para o caso de aulas não regulares? Uso não regular? Não, porque pode ter projeto de ensino, projeto de extensão, outros projetos de pesquisa que queiram usar o laboratório, não é um uso só de aula, né? O que a gente tem que garantir é que, para as aulas, a gente não, pelo menos eu acho, que não precisa passar por esse deferimento. Então, seria só para o uso não regular do laboratório. Para além das aulas regulares. Para além das aulas regulares, isso. Para além das aulas regulares, acho que fica legal. Acho que está ok, né? É mais para não ter choque, organização da agenda, assim. Sim, sim. Sabe? Não, eu não tô, eu acho perfeito, só para não criar ou mais da forma com que está, não deixa explícito se a aula tem que ser ou não. Para além das aulas regulares. Isso. Mais algum, gente? Algum destaque? Nessa situação do docente, né, no artigo 5º e no artigo que fala deverá ter como encarregado um docente. Esse docente pode, inclusive, ser um substituto, só para deixar claro, porque a gente vai entrar nessa situação, tanto para física quanto Mas ali ele, quando fala docente... Docente é docente. Olha, mas o importante é que sempre tem um encarregado. Sim. Sabe? Sim. Sim. Significa que os substitutos, eles vão ter a portaria de... Tem alguém de referência, né? Eu lembro do laboratório. Não é alguém de referência, portaria mesmo. Não sei, mas todo mundo aqui no campus... Todo mundo no campus tem aquela pessoa de referência. Quem vai ser encarregado? A própria área. A própria área. É de física, né? O substituto de física, mas um efetivo pode ser. Sim, pode ser esse. Eu acho que tem um efetivo, não sei se Vai ter um efetivo de física aí e de sim, física não não vai vai ter. ter. Então, efetivo. É por Não, isso. mas química não vai ter. Não. A química vai ter que ser. Esse substituto. É a Pois é. recomendação da reitoria que coloca o número de substitutos nessas. Claro, né? Só se não tem, que é o caso não vai ter. Pode uma justificativa. A da difícil pode ser sim. Esse vai chamar. Sim. Algo Então, mais? lá no artigo 8º, de novo, está laboratório de Isso. sempre mudar. Sempre mudar para laboratório de física e química. Eu tenho uma reunião agora, 4h30. Tiroteio cruzado. Sem querer pressionar, fazer alguma outro destaque. Calma. É só a pergunta corriqueira para eu Não saber. tem ninguém se pronunciando? Não. Aí estava lá no artigo 9º essa questão das aulas. Ó. O Nax falou. É que eu não enxergo sem óculos. São usuários, no artigo 11, são usuários do lar, de ensino, servidores do campus Itajaí, os servidores do IFES. Servidores do IFSC, né? Boa. Artigo 11. São usuários do laboratório de ensino da área de conteúdo. Servidores do IFSC, que vai atuar no campus, né? Pode atuar. Pode, né? Não existe essa restrição. Oi, Posa. Mas todas as passagens do texto que está a área propedêutica troca por física, né? Física e química. Isso. Então já bota aí, já faz uma vinculação aí. Ctrl H, em tudo que tiver laboratórios, é laboratório de física e química. Tira-se área. Senão a gente vai aprovar e daqui a pouco fica pendurado em propedêutica aí depois daquele rolo. Inciso 3 do artigo 11. Participantes de projetos específicos que realizam o IFES e campus Itajaí. Os outros estavam. Esses foram os projetos do campus.
Tem outras instituições. Mas ele não veio para os outros que são bons. Entendeu? Aqui, estou sendo advogada do diabo, tá, galera? Artigo 14. São deveres dos professores que utilizam os laboratórios orientar e acompanhar. Então, isso quer dizer que nenhuma atividade pode ser realizada sem a presença dos professores? É isso, pessoal? Do responsável, do servidor responsável, né? Mas daí está no artigo 14 como dever dos professores que utilizam o laboratório. Orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no laboratório. Está como dever do professor. Está implicando que não tem atividade lá que não seja isso e que não seja sem ninguém supervisionando. Eu acho que teria... Sem ninguém ou sem o professor? Eu acho que ele não é nem professor, é servidor. Eu talvez vai ser professor, vai estar sempre. Mas pode ser que tenha um técnico do laboratório. Pode ser que tenha um técnico do laboratório. Tá, mas aí, então, tudo bem. Então, se houver um técnico ou um docente que propôs uma atividade, ele tem que estar presente acompanhando. Não pode estar na mão do estagiário, do monitor, não. Ele tem que estar presente lá. É isso? É o que eu entendo desse artigo, desse inciso. Tá, então eu trocaria para são deveres dos servidores, então, é isso? Daí eu só copiei em todos, né? Mas eu não sei se é essa a intenção. Eu estou lá embaixo dos técnicos. Pois é, porque na reunião passada pediu para dividir os deveres dos usuários, os deveres do professor, os deveres dos técnicos e os deveres dos discentes. Tá. Dos técnicos, de laboratório. É que os usuários compreendem todos. Isso foi professor, servidor. Solicitado. Tá. Então eu colocaria servidores. Não, mas eu acho que isso não é ruim, porque sempre que o professor está lá, é dever dele acompanhar. Tá, então tudo bem. Não, só queria isso. Mas o não vai usar o laboratório sozinho. Não, se olhar pela outra lógica, sempre que ele está lá, ele é responsável. Tá bom. Não acontece. Sempre que eu estou no laboratório aqui de eletrônica, eu estou de olho em todo mundo. Acho que isso é meio até implícito. Bom, mas a gente cuida. Não, mas é que a gente já houveram situações diferentes, né? Do professor sair, exatamente, e deixar os alunos. Então é isso que não. O professor é responsável por lá. Agora, por exemplo, se vai ter uma atividade de extensão, que é um outro, vou tirar o professor aqui, né? O técnico vai propor. O técnico é responsável por essa atividade. Ok, o responsável por atividade. Né? Tipo assim, na verdade É que ele está dizendo ali, quem utiliza. Então, quando o professor utiliza. Já está escrito ali também que é vedado aos estudantes o uso na ausência de um servidor. Tá bom. Isso é permitido a utilização do laboratório em horários estabelecidos para não. Bom, a Aline está perguntando ali, seria do professor em atividade no laboratório, em aula? Isso. Que, de novo, não é só aula, Eliana. Lembra que pode ter projetos, né, de ensino, pesquisa e extensão. Aula também. Mas não é só aula, tem que sempre estar lembrando disso. Sim, gente, mas para mim está bem claro que é quando o professor está usando o laboratório, seja lá para qual atividade. É isso que eu estou me referindo. Que é enquanto utiliza o laboratório. Tá. É isso. Tá. Fechou. Alguém quer discutir mais alguma coisa? O artigo 21. Artigo o quê? Já está dando para ir embora. Acho que é isso. Sem mais, eu vou pôr em aprovação, tá? Pedir em aprovação. Olha aí. Vou pôr em votação, desculpa, não quis adiantar nada. Pessoal, em regime de votação, com os destaques apresentados aqui, Marisa, depois dá quando tiver escrito laboratório da área e tal, põe tudo lá naquele termo, entendeu?
Só deixa constado em ata que, na realidade, foi tirada a expressão área propedêutica para física e química especificamente, né? Física e química, isso. Que é o que está no título do documento. Vamos pôr em votação, todos estão de acordo? Alguém se manifesta contrário? Alguém se abstém? Obrigado. Todos aprovaram? A Larissa vota, a Eliane vota. Eu não vi ninguém se manifestando contrário, tá? Obrigada, Max. Obrigada, Marissa, Eliane. Parabéns. Pessoal, sexta, a Roberta encaminhou uma pauta urgente. Vou perguntar para vocês se a gente pode incluir, se faz sentido a gente discutir aqui ou dar outro encaminhamento. Sobre a contratação de um enfermeiro, não é isso? Um profissional da saúde, né? Um técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem. A Roberta pode. Pessoal, estão me ouvindo, por favor? Sim. Então, na sexta-feira, durante a aula do RP1, uma aluna passou mal, né? Na verdade, ela pediu para ir ao banheiro e passou mal no banheiro, estava demorando muito, uma outra coleguinha foi ao encontro e a menina tinha desmaiado, né, no chão. E ela me chamou, né, para, enfim, acudir. A gente pedi que ela chamasse o pedagógico, quem estivesse por lá para me ajudar. A menina desacordada, né, durante bastante tempo, tá? Isso, mais de 20 minutos. E foi bem tenso, assim, porque enquanto uma colega ligava para o SAMU, não tinha atendimento do SAMU para atender ali. Quando eu ergui a perna dela, ela disse que doía muito a cabeça. Como a gente não assistiu à queda, eu achei que talvez pudesse ter ocasionado algo na queda, né, com a cabeça. E a gente ficou com receio de movimentar, até porque ela realmente não conseguia ficar acordada. Ela, assim que a gente liberava as pernas, a menina ficava desacordada de novo. Aí eu consegui uma conversa com um colega meu que é socorrista e ele pediu para ligar pro bombeiro, no caso, né? Aí eu liguei, eles perguntaram se eu não tinha falado com o SAMU, enfim, todo um rolo para poder vir alguém acudir, né? Na verdade, o SAMU mandou a gente botar no carro e levar no CIS. Mas a gente estava com receio de movimentar, né? E a gente, enfim. Aí chegou o bombeiro, enfim, afinal, depois de algumas solicitações aí, isso já vai para mais de 30 minutos, tá? A menina não conseguia ficar acordada, a gente não conseguia contato com os pais. Aí a tia, quando chegou, o bombeiro já tinha chego, né? Eu fico com muito receio desse atendimento, tá? Roberta. E até pensei em relação a isso e de a gente questionar sobre termos um técnico de enfermagem, da saúde, um agente, nesse sentido dentro do campus. Para a gente dar um encaminhamento concreto para isso, eu já passei por uma situação parecida aqui também, e eu sou parceiro na tua solicitação. Quando vier o PAT para cá, a gente pede para incluir no PAT uma linhazinha para viabilizar a contratação de um enfermeiro para o ano inteiro. Eu corroboro. Eu estou de acordo. Tá? Daí, na reunião do PAT, a gente consolida isso ali no orçamento, e aí o pessoal do banco corre atrás de um contrato. Acho que deve ter outros campos que tem, a gente pode ter algum ganho de escala nisso. Sim, eu acho que sim. Imagina se acontece alguma coisa com a menina ali, eu passei uma dessas também, uma vez aqui. Sim. Só corroborando aí, a gente também está... sempre tem, né, situações, não só com os alunos nesse nível de gravidade, mas até situações menores que também demandam de apoio aí específico de enfermagem, e a gente não tem. Esse profissional ia atender os servidores civis? Vamos ver o que cabe no contrato. Às vezes, se tiver no contrato, a gente pode prever. Que não tenha problema nenhum colocar. Vamos fazer assim, então, Roberto, para a gente consolidar aqui. E tem meu compromisso de ser parceiro nessa pauta. Tá? Eu acho importante.
Qual foi o... Quando trouxer o parte aqui, a gente pede a inclusão, a prova. Eu queria sugerir de a gente fazer um levantamento já. Sim, de adiantamento. A Bárbara vai fazer esse adiantamento, tá bom? Obrigado pela presença de todos, pessoal. Ninguém tem mais nenhum encaminhamento, nenhum informe. Eu agradeço. Obrigado, boa tarde, até. Boa tarde. Tchau.